minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, segundo o meu termômetro aqui, nós temos agora 30,2 graus em Natal, mas está bastante nublado, talvez em alguma outra parte, inclusive aqui de casa, porque essa parte onde eu faço isso é quente. Talvez esteja um pouquinho mais frio, lembrando que a gente segue com 2 alertas de amarelos de chuva, né? Que é o risco aí de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia, que segue então de hoje. Já vinha de ontem, termina às 11, mas já começou outro que vai até às 10 da manhã, de amanhã. Então, bom, chegando agora com esse tema aí, estímulos sem fim, né? Essa é uma coisa que a gente tem vivido muito nessa época e que piorou muito com a pandemia, né? Isso tudo muito inspirado numa reportagem de 2 semanas atrás, que saiu na BBC News aqui do Brasil, de Shin Suzuki, que é chamada Dopamina, porque a busca desenfreada por estímulos pode tirar a satisfação da vida, né? E é bom, a gente discute muito esse assunto aqui. Aliás, esses podcasts sobre assuntos variados, eles realmente são sobre assuntos variados. Eu adoro falar sobre saúde, adoro falar sobre tecnologia, adoro até sobre política. Ultimamente eu tenho evitado, porque as pessoas às vezes confundem política com campanha, né? É bem diferente. Mas, e vários outros assuntos, até reflexões sobre a vida, mas tudo eu gosto que tenha alguma reflexão, porque eu adoro refletir, pensar, ter que buscar uma solução. Acho isso, a gente estimula o cérebro, né? Mas já que estamos falando de estímulos, então essa reportagem aí traz justamente essa questão que a gente tem, por exemplo, de que a gente rola lá a tela, né, do celular em busca de alguma coisa assim que vai tirar a gente do marasmo, né, da ansiedade e termina estimulando a ansiedade. Aí a gente solta porque não encontrou nada. Aí não dá nem 1 minuto e meio depois, já tá a gente ligando de novo a tela do celular para ver se tem alguma coisa e vai passando aquela coisa bem sem sentido, no sentido de que você não está procurando uma coisa específica, e sim que você está em busca de realmente quebrar assim, o seu tédio, né? A sua ansiedade de estar sem fazer nada, né? Outro comportamento que essa reportagem traz, que é bastante comum, é a gente simplesmente buscar uma compra na internet. Às vezes é até um produto, muitas das vezes, né? É um produto sem utilidade, mas só porque apareceu ali aqueles 15% de desconto, e aquilo lhe dá uma sensação muito forte, né? De que você conseguiu uma coisa importante, né? E dá uma satisfação, vem então aquele e-mail confirmando a compra. E segundo a reportagem, isso tem acontecido muito até assim de noite, de madrugada. Eu confesso que eu recebo bastante e-mail, e de vez em quando surgem aí uns e-mails de umas lojas, né, assim, de umas empresas que costumam negociar aí na internet, anunciando ofertas da madrugada, né? Eu nunca conferi nenhuma, mas se faz é porque tem quem confira, né? Bom, então essa reportagem lá da BBC News Brasil, ela foi conversar com a psiquiatra norte-americana e chefe da clínica especializada em vícios da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e autora de um livro chamado Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Esse livro aqui no Brasil foi publicado pela editora Vestígio agora, em 2022, e o nome dessa psiquiatra, então, é Anna Lembke, e ela afirma que a vida moderna anda muito cheia desses estímulos, né? E isso termina contribuindo para uma constante sensação de insatisfação, em que picos dessa empolgação vão ficando cada vez mais raros. É um velho sistema de recompensa que quem tem a compulsão por alguma coisa, uma substância, uma comida, uma atividade, sabe bem o que é isso, né? A dopamina, segundo então essa reportagem, ela é muitas vezes, erroneamente, segundo a reportagem, chamada de o hormônio do prazer, mas na verdade ela é um dos disparos lá do sistema de recompensa, né? E segundo as palavras exatas
dessa autora, né, dessa psiquiatra, vamos abrir aspas aqui para ela, quando a dopamina é liberada e seus níveis sobem em resposta a algo que ingerimos ou fizemos, o corpo sente prazer, recompensa, euforia. E então, claro, nós sempre estamos buscando recriar essa sensação. Então, essa psiquiatra, ela coordenou um experimento com ratos sobre o disparo de dopamina acima dos níveis basais. Nível basal, né, de alguma substância, de algum hormônio que a gente tem no organismo, é aquele nível quando a gente está em repouso, né, que não comeu nada, não fez nada. A gente costuma muito ouvir isso em relação ao metabolismo, né? Metabolismo basal ou então até insulina. A insulina basal e a insulina de resposta rápida. Quem é diabético ou tem alguém diabético na família sabe do que eu estou falando. Então, ela fez um experimento com ratos sobre esse disparo acima dos níveis basais, causado por algumas atividades, né? Ingestão também de algumas substâncias. E olha só os números. Quando você ingere chocolate, a subida é de 55%. Sexo provoca um aumento de 100%. Nicotina de 150%. Cocaína de 225%. E se você fizer uso de anfetaminas, aí o disparo é de 1000%. Acho que só de mostrar quais são as atividades que disparam mais, a gente já tem uma ideia de que estamos lidando com compulsões, com coisas não saudáveis, né? E por que isso acontece? Segundo ela afirma, né, na reportagem, o organismo ele sempre tenta restabelecer um equilíbrio interno, que é chamado de homeostase. Ou seja, a dopamina dispara, aí o corpo vai lá e tenta compensar o outro lado da balança, ou seja, a queda. Aí, segundo as palavras dela, aqui, vamos abrir aspas de novo, é aquela descida após qualquer experiência prazerosa. Às vezes essa descida ocorre de forma óbvia, como a ressaca depois de uma bebedeira. Quem não já passou por isso, né? E, inclusive dizem que se a ressaca fosse antes de beber, ninguém bebia. Mas, bom, voltando para ela. Mas outras vezes é muito mais sutil. Essencialmente é a dopamina em queda livre que não volta apenas a níveis basais, mas cai para abaixo deles. Então, para cada prazer há um custo. E o custo é uma sensação temporária da abstinência de uma substância. Algo universalmente traduzido em ansiedade, irritabilidade, depressão e fissura pela droga de preferência. Fecha aspas aqui para a doutora Anna Lemke, né? Então, vocês imaginem aí que a gente usa para ter aquela euforia toda, mas a queda usa qualquer coisa que seja dessa, até chocolate, hein? E depois daquela euforia toda, há uma queda tão grande, porque é abaixo do nível basal, que a gente termina tendo mais ansiedade, mais irritabilidade, mais depressão e causando aquela fissura para que a gente volte para a sensação boa. E o que é que acontece? A gente começa tendo uma exposição repetida a esses comportamentos ou à ingestão dessas substâncias e isso causa um velho problema que todo mundo conhece chamado tolerância, né? Você começa o organismo começa a desenvolver uma tolerância, uma resistência àquelas substâncias ou comportamentos e o cérebro passa a necessitar de doses maiores e mais frequentes para obter a mesma sensação das primeiras vezes. Antigamente, segundo essa psiquiatra, os casos graves que eles encontravam lá na clínica, né, a respeito de tratamento dessas coisas, né, os casos graves eram abusos de substância ou de dependência em sexo ou apostas. Mas atualmente, ela diz que a internet e a tecnologia digital massificaram e banalizaram essa dinâmica dos disparos de dopamina e da compulsão, né? Então, segundo ela, hoje quase todas as experiências humanas têm potencial de vício e as mídias sociais, então, são a conexão humana em forma de droga. Olhe bem o que a psiquiatra está dizendo. Por esse disparo da dopamina no sistema de recompensa do cérebro de forma rápida. Aí eu vou acrescentar aqui que não é só de forma rápida, é de forma contínua, né? Porque isso está tão disponível, de forma tão fácil e sem custo praticamente, que você... por exemplo, esse disparo ocasionado por redes sociais, pelas notificações, na verdade é muito mais pelas notificações das redes sociais. É tão forte, tão rápido, tão contínuo que é como se você estivesse vivendo eternamente nesse estado, né?
E ela mostra que isso existe com tudo. Não vamos só botar que a internet não. Ela fala, por exemplo, notícias. Que se você estiver muito exposto a ver notícias sempre, você vai começar a precisar que as notícias sejam mais chocantes. Porque elas vão começar a trazer, não tem nada de diferente para você, então elas começam a trazer também essa sensação de irritabilidade, né, e tudo. Então, tem que ser algo cada vez mais chocante. Eu acho isso interessante em relação ao cérebro da gente, porque eu sempre uso esse exemplo quando posso. A gente assiste aquele filme A Lista de Schindler e as primeiras mortes são chocantes demais, mas com o andar do filme você não se choca mais, né? Parece que você banaliza aquele comportamento, né? Talvez a chave esteja nisso aí, né? E segundo essa psiquiatra, então, ela relata até, ela se expõe nesse livro, porque ela conta nesse livro casos de pacientes que, claro, ficaram no anonimato, então ela resolveu expor o caso dela. Ela disse que, principalmente agora na pandemia, ela relatou um vício em livros de erotismo soft, tipo 50 tons de cinza. Então, entrava um paciente, tinha um espaçozinho lá nas aulas dela na universidade, ela corria para pegar o livro, né? Então, a vida dela era praticamente ler livro entre todas as outras atividades. Ou seja, não estamos falando só de tecnologia. Claro que a tecnologia tem um potencial mais efetivo e destruidor pelo acesso. Aí, qual o antídoto, então, segundo ela? É preciso que a gente aprenda ou reaprenda a abraçar a dor, o desconforto, o tédio. Porque, segundo ela, essas coisas não são assim tão ruins, não. Porque hoje tudo parece que a gente quer um antídoto, né? Começou uma dor, toma logo um remédio. Né? Começou o tédio, abre logo o celular para não permitir que o tédio se instale, que a gente não fica assim sem fazer absolutamente nada. Parece que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Mas ela diz que essas experiências trazem um fortalecimento mental para enfrentar desafios futuros. Então, o que a gente está fazendo é se enfraquecer mentalmente para passar por essas experiências mais à frente. Então, é um alerta, a gente já sabe, já ouvimos muito, todo mundo acho que reconhece, quem não reconhece vai reconhecer, mas mesmo quem não reconhece está em algum tipo de vício, porque não é só o do celular, que fique claro, não é só das redes sociais, é o streaming que você assiste direto. Eu confesso que eu passei a ter esse problema na pandemia, né? Muito pela falta do que fazer, até livros que eu leio muito, li bem menos, em detrimento do tempo que eu ficava exposta a streams, né, para assistir séries e tudo. É tanto que agora eu estou até tentando assistir mais a filmes do que a séries. E outros, né, assistir TV direto, fazer atividade física demais. São muitos comportamentos que podem virar, tem potencial, né, para virar uma compulsão e que terminam nos enfraquecendo mentalmente. Então, chegou a hora da gente entender também que é preciso, então, abraçar essa dor, esse desconforto, esse tédio, porque a gente precisa, nós precisamos nos fortalecer mentalmente. Tivemos um baque grande durante 2 anos, né? Não sei se vamos continuar nesse baque daqui para frente, porque alguns casos estão aí aumentando, talvez a gente tenha que voltar pelo menos ao uso de máscara, né? Não tanto ao recolhimento total, mas pelo menos ao uso de máscara. Não se sabe se vai ser mesmo isso, mas em alguns cantos já. Então a gente precisa realmente fortalecer essa mente, não se entregar a esse tipo de sistema de recompensa, porque ele termina arruinando a vida de todo mundo. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? Não, passei aí um tempo sem conseguir fazer os podcasts, mas estou de volta. E quem sabe, espero estar de volta também no domingo que vem para falar primeiro sobre futebol. Tá difícil falar sobre futebol, né? Sobre o América. E depois sobre assuntos variados. Até lá.